Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 3 de Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez. Não terás outros deuses diante de mim. Queridos, nós estamos diante da lei moral estabelecida por Deus, não só para o seu povo de Israel na época, mas para todos os povos. Nós entendemos que a lei moral, resumida nos 10 mandamentos, ainda está em vigor para todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Tanto os crentes quanto os não crentes, enfim, para todo ser humano. É uma declaração de Deus com o propósito de estar norteando a nossa conduta diária, a nossa relação com Deus, como também com o nosso próximo. E aqui nós podemos estar aprendendo muitas lições que serão fundamentais para a nossa caminhada nesta terra. Então nós queremos, a partir do versículo 3, estar estudando sobre essa lei dada por Deus a todos nós. Então, o primeiro mandamento, ele traz esta recomendação de Deus para todos nós: não terás outros deuses diante de mim. A partir deste versículo, nós queremos estar destacando alguns pontos para a nossa vida nesta noite. O primeiro ponto, queridos, é que a idolatria, ela é pecado. Naquela época já havia a prática deste tipo de religiosidade que contrariava o coração de Deus. O povo aqui estava prestes a caminhar em direção à terra prometida. E isso faria com que o povo viesse a cancelar, a destruir todo tipo de religiosidade que fosse contrária à lei de Deus. Então nós nos deparamos com essa instrução a partir do versículo 3. E nós sabemos que idolatria, no sentido estrito, é o culto religioso de ídolos. Isto é, imagens, figuras. No sentido mais amplo, nós podemos dizer que idolatria é todo culto religioso que não seja oferecido ao Deus verdadeiro, revelado nas Sagradas Escrituras. Isso é idolatria. E ela pode acontecer de duas maneiras. A primeira, de forma exterior. Adorar outros deuses e não o único Deus verdadeiro. Quando se adora deuses pagãos, deuses que eram comuns naquela época. Então, quando se adora a deuses pagãos, quando se adora os anjos, quando se adora os santos ou objetos criados, ou quando busca adorar a Deus por representações visíveis, como imagens. Então essa é a forma de idolatria no aspecto exterior. E aí você pode até dizer, bem, eu estou dentro dessa recomendação, eu não estou sendo um idólatra. Mas, queridos, a idolatria, ela não se apresenta simplesmente no aspecto exterior, mas também interior. Exteriormente, nós podemos estar bem com este primeiro mandamento, mas devemos estar analisando como
está o nosso interior. E essa idolatria no aspecto interior, queridos, acontece quando damos qualquer honra, respeito, atenção ou prioridade a qualquer coisa que não seja o Deus da palavra, o Deus das Escrituras. Então, quando o nosso coração é inclinado para outras coisas, a não ser para Deus, quando Deus está no centro do nosso coração, quando Ele não tem a prioridade, quando Ele não tem o respeito, a honra devida a Ele, então nesse caso, nós estamos praticando a idolatria interiormente. E nós podemos até estar descrevendo algumas situações que podem estar tomando a nossa atenção, tomando a nossa prioridade. Pode ser dinheiro. Quantas pessoas têm se voltado única e exclusivamente para ter, para obter, para acumular. E nesse desejo, muitas vezes, contrariam e quebram princípios da palavra de Deus. Então, pode ser o dinheiro, uma forma de idolatria. Pode ser, queridos, uma propriedade. Pode ser um bem material, que nós devotamos muita atenção. Pode ser também, queridos, o nosso cônjuge, quando ele toma o lugar que é de Deus. Quando muitas vezes o nosso cônjuge nos impede de estarmos adorando Deus das Sagradas Escrituras. Pode ser também um filho, onde ali nós tributamos toda a nossa atenção, todas as nossas forças e nos esquecemos de Deus. É uma forma de idolatria interior, queridos. Pode ser um diploma, naquele desejo de estar alcançando títulos e mais títulos, e nesse desejo colocando Deus de lado. Pode ser também uma carreira profissional, queridos, qualquer coisa que atrapalha a minha devoção a Deus, qualquer coisa que toma a primazia do meu coração, isso se constitui em idolatria. E é algo sério, queridos. Veja que João Calvino, ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então muitas vezes nós não estamos idolatrando determinadas imagens, mas por outro lado, outras coisas estão tomando o lugar que deve ser de Deus no nosso coração. Quando essas coisas que fazem parte da nossa vida, essas coisas por si mesmas, elas são legítimas, nós precisamos delas, mas quando elas tomam o lugar que é de Deus, irmãos, nós estamos sendo idólatras, nós estamos quebrando o primeiro mandamento, e isso vai de encontro àquilo que o próprio Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24, vamos ler juntos, irmãos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então Jesus, ele deixou isso muito claro para os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, aqueles que estavam naquela peregrinação. Muitos daqueles estavam divididos, estavam tendo determinadas tendências para se voltar para outras coisas. Então, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue. Então há uma lição importante entre o mandamento, o primeiro mandamento, e essa ordem do Senhor Jesus. Há uma ligação.
muito próximo, queridos. E aí a chamada que Jesus ele faz para nós é que nós venhamos a negar a nós mesmos. É importante termos diante de nós, em todas as horas, o ensino neotestamentário da cruz de Cristo. Nós cristãos não podemos estar nos desvencilhando da cruz de Cristo, desse instrumento que foi usado para encravar Jesus. Eu digo isso porque o apóstolo Paulo, lá no livro aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, ele diz: estou crucificado com Cristo. Ele estava afirmando um princípio vital que nos impedirá, queridos, de quebrar o primeiro mandamento. E isso estará nos habilitando para uma vida cristã mais vitoriosa. Quando realmente nós sacrificamos os nossos desejos, quando nós sacrificamos as nossas inclinações pecaminosas, quando nós temos a tendência de estar colocando outras coisas no lugar de Deus, então quando isso porventura vier a acontecer, nós devemos estar sacrificando essa nossa natureza pecaminosa. Todos nós, queridos, estamos sujeitos a isso. Todos nós, com o objetivo de obter algo nesta vida, podemos deixar Deus de lado. Podemos até sacrificar a nossa vida espiritual. Podemos até colocar a nossa vida devocional em segundo plano. A igreja em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque hoje o que é mais importante é isso. E quando nós agimos dessa maneira, queridos, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Eu quero dizer para você que Deus fica irado. É uma palavra pesada, queridos. Deus fica ofendido com esse pecado. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus santo. A Bíblia ensina o seguinte, queridos: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Então, queridos, este Deus, que é amor, Ele não divide a sua glória. Ele quer ter prioridade no nosso coração. Ele quer ter primazia em nossas vidas. Portanto, Ele deixa bem claro no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deuses com D minúsculo. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos desse mandamento. A idolatria é pecado. A segunda lição, queridos: há um único Deus verdadeiro. Ponto final. Devemos conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, como o nosso Deus. É interessante que Davi, falando com seu filho Salomão, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, ele disse o seguinte, vamos ler juntos: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Veja que palavra. Um pai disse para o filho: tu, filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus,
Nós até estudamos um pouco sobre a história da vida de Davi na escola bíblica dominical. Ele, embora tivesse pecado, como todos nós também estamos sujeitos a errar, a pecar, ele tinha um coração em Deus, queridos. O autor do livro de Atos dos Apóstolos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha devoção a Deus, ele tinha intimidade com este Deus verdadeiro. Então, queridos, desça a Deus como o único Deus. É indispensável que ele reconheça Jesus como seu Senhor. Quando nós não temos esta aliança com o Senhor Jesus, nós não conseguiremos estar vivendo e externando essa nossa devoção ao Deus Todo-Poderoso. Então é importante que eu e você possamos reconhecer Deus, na pessoa do Senhor Jesus, como o nosso Salvador, como nosso Senhor, para que assim as nossas vidas venham a ser transformadas. Porque quando nós reconhecemos Deus como o único Deus verdadeiro, isso deve gerar em nós algumas atitudes, queridos. Quando nós somos alcançados por essa verdade e transformados por ela, nós devemos dar algumas respostas a este Deus. E a primeira resposta, queridos, que nós devemos dar a este Deus é o de estar adorar a Deus. Devemos adorar a Deus, fazendo-o objeto do nosso desejo, do nosso deleite. Devemos estar nos desenvolvendo nesse sentido, queridos, para nós termos prazer neste Deus, para nós termos esta intimidade quanto maior com este Deus. A verdadeira adoração acontece quando reconhecemos a sua grandeza, quando nós reconhecemos os seus atos na criação, quando nós reconhecemos a sua soberania, quando nós reconhecemos o seu poder. Então, queridos, nós o adoramos, nós o bendizemos. Quanto maior o conhecimento a respeito de Deus, maior e melhor será a adoração a Ele. Quanto maior o nosso conhecimento deste Deus, quanto mais perto estivermos desse Deus, melhor será a nossa adoração, queridos. E quando eu falo de adoração, eu estou falando de algo que vai além dos louvores entoados na igreja. Pastor, os cânticos adoram a Deus, adoram. Esse momento de louvor na igreja é importante, mas a verdadeira adoração deve acontecer na segunda-feira. A verdadeira adoração acontece no dia a dia, queridos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se agrada do íntimo do nosso coração, e aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós cantamos, não pode ser da boca para fora, deve ser de dentro, deve ser do coração para fora, em gratidão a Deus, queridos. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. O que eu quero dizer é que eu e você devemos viver uma vida de adoração a Deus, através do nosso trabalho, através dos nossos estudos, através das nossas decisões, através dos nossos relacionamentos, através dos nossos negócios. Devemos estar adorando a Deus, queridos. Devemos viver nessa perspectiva de adoração a Deus. A primeira pergunta do nosso breve catecismo de Westminster deixa isso muito claro.
Eu e você fomos criados para a glória de Deus, para estarmos nos deleitando em Deus. Então, quando você reconhece que este Deus das Escrituras é o único Deus, eu e você devemos estar adorando este Deus. Amém, queridos? Devemos estar adorando a Deus. Devemos também estar glorificando este Deus. Glorificar a Deus. Primeiro, reconhecendo Cristo no coração como Senhor e Salvador. É uma forma de estarmos glorificando a este Deus. E então, vivendo de tal modo que todo ato seja dirigido à promoção da sua glória, para a promoção da sua honra aqui na terra. Então nós o glorificamos dessa maneira. Nós o glorificamos quando colocamos em primeiro lugar, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos, Deus. Nós o glorificamos, irmãos. Não há nada que eu e você possamos fazer que Deus não venha a ter prioridade. A única coisa que não agrada a Deus, irmãos, é o pecado. Quando nós transgredimos a sua lei. Mas as outras coisas, todas devem ser feitas para a glória de Deus, irmãos. Todos os meus atos. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, irmãos. Ah, mas pensamento, Deus lê os pensamentos. É por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso coração, irmãos. Devemos guardar o nosso coração. Como é que está o seu coração? É por isso que nós devemos cuidar da nossa língua, em estar pronunciando determinadas coisas, determinadas palavras, porque tudo deve ser dito, feito, pensado para a glória de Deus. Podemos glorificar a Deus interiormente, confiando, esperando, deleitando-nos nele, pensando e meditando sobre ele. Podemos glorificar a Deus interiormente, enchendo-nos de tristeza quando nós pecamos contra ele. Irmãos, eu e você devemos estar crescendo nesse nível espiritual, para nós ficarmos incomodados quando fizermos algo que não seja da vontade de Deus. Para que nesses momentos a luz vermelha, ela venha acender no painel. O verdadeiro crente, aquele que um dia foi predestinado, aquele que foi eleito, aquele que está salvo, e nós cremos que o verdadeiro crente no Senhor Jesus não perde a salvação, embora nós venhamos a contrariar determinadas doutrinas por aí afora, mas nós cremos que se a salvação é pela graça, não é por obras, é presente de Deus, este Deus estará nos sustentando até o dia de Cristo Jesus. Então na vida desses, não há lugar mais para o pecado, queridos. Nós não podemos ter mais prazer no pecado. O verdadeiro crente não tem mais prazer em sites pornográficos. O verdadeiro crente não tem prazer na sensualidade. O verdadeiro crente não tem prazer na mentira. O verdadeiro crente não tem mais prazer no suborno. O verdadeiro crente não tem mais prazer na infidelidade, no adultério, na prostituição. Esses não têm mais prazer nessas coisas. Por quê? Porque esses foram resgatados. Esses foram salvos. Quando esses não vivem dessa maneira, queridos, esses podem até dizer por aí afora, eu estou salvo.
Mas a palavra diz: pelos frutos os conhecereis. O verdadeiro servo de Deus, irmãos, tem uma vida bonita diante de Deus. Pastor, são pecadores. São. Pastor, eles também pecam. Eu peco. Eu posso nutrir na minha mente algum pensamento mau. Mas aqueles que têm o Espírito Santo são acusados pelo próprio Deus. E esses se voltam para Deus. Esses se quebrantam diante de Deus. É onde você está. É na calada da noite. Quando todo mundo está dormindo. Quando a sua esposa foi dormir. Mas Deus está ali vendo todas as coisas. Então, queridos, nós o glorificamos quando não temos mais prazer no pecado, queridos. Quando nós nos entristecemos. Nós sabemos que Davi, ele, apesar do seu pecado, aquele homem sofreu amargamente. Nós até falamos hoje pela manhã, embora Davi tenha sido perdoado por Deus, e foi lido um texto antes aqui na liturgia, mas ele pagou um alto preço, queridos. Muitas vezes, o pecado perdoado, ele não deixa de ser punido por Deus, para que a gente possa estar aprendendo a desenvolver uma vida de mais intimidade com Ele. Nós o glorificamos, irmãos, exteriormente, mostrando humildade e buscando fazer sua vontade conforme é expressa na sua palavra. Não há lugar para a arrogância naqueles verdadeiros servos de Deus. Esses são humildes. Esses reconhecem suas limitações. Esses se voltam para Deus, para a sua palavra, para serem guiados conforme ela. Nós o glorificamos quando nós demonstramos essa humildade no nosso dia a dia. Jesus foi o maior exemplo disso, queridos. Foi alguém humilde. E ele falou para os seus discípulos: assim como eu agi diante de vocês, que vocês venham a agir diante dos outros. Quando Jesus, ele se encurvou diante dos seus discípulos e lavou os seus pés. Quando nós demonstramos humildade, irmãos, quando realmente nos voltamos para a palavra de Deus, nós o glorificamos. Os irmãos estão percebendo, irmãos, que glorificar a Deus vai muito mais do que cânticos espirituais. E há uma máxima que diz assim: se não há louvor na vida, não há vida no louvor. Eu vou repetir: se não há louvor na vida, no dia a dia, não há vida no louvor, irmãos. Eu costumo dizer que esse é o momento áureo da nossa espiritualidade, quando nós nos reunimos com a igreja do Senhor Jesus, para glorificar este Deus. Para tanto, nós devemos nos preparar. Nós vamos chegar no 4º mandamento, separando o dia do Senhor para o Senhor, para estarmos preparados para esse momento, para que o nosso coração esteja sensível para ouvir a voz dele, independente da voz feia do pastor Tibério. Mas aí a gente fica com o coração sedento de ouvir a voz de Deus. Deus, fala comigo! É quando nós nos preparamos, queridos. Os irmãos sabiam que devemos nos preparar para o culto? Eu não falo de se arrumar, passar meia hora diante do espelho, tal, ajeitando. É importante, devemos nos aprontar,
mas acima de tudo, irmãos, espiritualmente. Orando, lendo a palavra, aproveitando o domingo para o Senhor. A semana é tão corrida, queridos, que nesse dia deveríamos alimentar mais a nossa alma, participar mais da vida da igreja, estar na escola dominical, ouvindo, aprendendo. E assim, queridos, nós glorificamos a Deus. Então, nós encontramos algumas recomendações na palavra do Senhor, não é? Agrada-te do Senhor, Salmo de número 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor. Uma recomendação de Deus para nós. Uma outra recomendação: confiai no Senhor perpetuamente. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, confie no Senhor. Mesmo diante das suas lutas, confie no Senhor. Ah, não vai dar certo, ai, vai dar errado, eu não vou conseguir, eu estou perdido. Confie no Senhor. É uma forma de nós o glorificarmos. Dai ouvidos à minha voz, andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Eu poderia citar aqui muitos textos sagrados que falam sobre essa nossa devoção a Deus, mas nós vamos ficar com esses 3 textos, irmãos, de maneira que possamos glorificar a Deus, de maneira que possamos adorar a Deus, já que há um único Deus verdadeiro. O primeiro ponto que nós colocamos para os irmãos é que a idolatria é pecado. E o segundo, queridos, é que há um único Deus verdadeiro e, portanto, devemos adorar a Deus, devemos glorificar a Deus, queridos. Eu quero concluir dizendo: o primeiro mandamento proíbe, irmãos, negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus, não é? Ao verdadeiro Deus, não é? Como Deus e nosso Deus, como também, queridos, o de dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. Então, que possamos pensar nessa realidade. Queridos, nada deve tomar o primeiro lugar em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas ações, nada. Grandioso. Que Deus, queridos, nos abençoe, no nome de Jesus.